Mateus capítulo 1, versos de 21 ao 23, dizem assim: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse texto, do versículo 23, está no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. A nossa reflexão hoje tem como tema promessa. E eu queria complementar esse tema usando mais uma palavra, que é cumprimento. Cumprimento de promessa, ou promessa cumprida. Vejam bem, nós vivemos num mundo onde muitas vezes nos deparamos, durante o curso das nossas vidas, com muitas promessas. Muitas pessoas nos fazem promessas. Nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossos superiores, aqueles que são liderados por nós. Autoridades também fazem promessas. Muitas dessas promessas que nós ouvimos na vida desde criança, a maioria delas são promessas que nunca se cumprem. Muitas vezes recebemos a promessa de que seremos amados a vida toda, né? A moça recebe do namorado, o namorado recebe da namorada, o marido recebe da esposa, a esposa recebe do marido, o filho recebe do pai, o pai recebe do filho ou da filha, a mãe dos filhos, os filhos da mãe. E assim são muitas e muitas promessas muitas vezes com as quais nós nos decepcionamos na maioria das vezes. Promessas que não se cumprem. Mas não somente os homens fazem promessas, Deus também faz promessas. Porém, as promessas de Deus são diferentes, são confiáveis, são promessas que se cumprem. Mesmo que as promessas de Deus passem séculos até, todas as promessas que Deus fez vêm se cumprindo e todas que estão por cumprir-se, cumprir-se-ão, cada uma dentro do seu tempo. Então hoje, nós, ao refletirmos nesse texto, quando nós pensamos que estamos há 2025 anos depois do nascimento de Cristo, nós podemos dizer que há 2025 anos atrás, Maria foi visitada por um anjo chamado Gabriel, e aquele anjo veio ali com o propósito de anunciar a ela o nascimento de Jesus, o seu filho, que era o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito ao seu povo de Israel, e uma promessa não somente para Israel, mas uma promessa para o mundo, pois Jesus é o Salvador não somente do povo israelita, do povo hebreu, mas o Salvador de todo o povo, o Salvador para todas as nações. E Deus tinha no capítulo de número 7, versículo 14 do profeta Isaías, Deus havia prometido por meio do profeta Isaías ao povo que uma virgem haveria de conceber e dar à luz um filho. 800 anos se passaram. E ao chegar o tempo certo e determinado, Deus manda o anjo, e aquele anjo faz questão de, ao anunciar a Maria que ela daria à luz um filho, ele faz questão de lembrar a ela que havia uma profecia
dada pelo profeta Isaías, e que aquela palavra dele naquele momento, aquela mensagem, era o cumprimento de uma promessa. Como nós vemos no versículo de número 22, que diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então, observe a palavra: aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Deus estava ali cumprindo uma promessa, e a promessa é repetida no versículo 23: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Né? Versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa promessa, ela é uma promessa, meus irmãos, especial, e ela tem um cumprimento especial. Porque Jesus vem com uma missão de salvar o seu povo, mas a missão de salvar de Jesus, ela é uma missão que nenhum outro homem importante, nenhum rei, nenhum imperador foi capaz de fazer o tipo de salvação que Jesus veio cumprir. Jesus não veio para salvar o povo de uma guerra, como alguns reis fizeram. Houve homens importantes, imperadores importantes, generais importantes, que muitas vezes salvaram o povo de Israel de guerras, e às vezes no meio da guerra derrotaram o inimigo e trouxeram segurança para aquele povo. Jesus também não veio salvar de uma grande crise financeira na forma como alguns governadores fizeram. Mas Jesus veio para salvar de uma forma que ninguém mais seria capaz de salvar. Ao anunciar o tipo de salvação que Jesus realizaria, o anjo disse: ele salvará o seu povo dos pecados dele. Era uma salvação espiritual, uma salvação de pecados, uma salvação que, para que fosse possível que ela acontecesse, era necessário que Jesus se tornasse o próprio sacrifício, que ele viesse e se colocasse como o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus ali, quando estava sendo crucificado, quando derramou o seu sangue e morreu cravado naquela cruz, Jesus estava assumindo aquela mesma posição que no Velho Testamento se pegava um cordeiro, matava aquele cordeiro, derramava o seu sangue, colocava ele sobre uma fogueira, e aquele cordeiro era oferecido como um sacrifício, e o seu sangue era derramado sobre as pessoas, era aspergido como uma representação simbólica da limpeza de pecados, da purificação espiritual. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, ele levou sobre si. E ali Jesus então assumiu a nossa culpa. Ele pagou o preço do pecado que estava sobre cada um de nós. Por isso o texto da Bíblia complementa dizendo que ao levar sobre si, nós fomos sarados pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelos seus ferimentos. Ele foi moído, disse o profeta, pelas nossas transgressões. Então Jesus pagou um preço muito alto, que Maria, ao receber a notícia ali naquele momento, que Jesus seria salvador dos pecados, ela talvez tivesse naquela hora a noção de que o salvamento que Jesus fazia era algo diferente de qualquer um outro rei. Porque nos versículos anteriores, o anjo tinha dito a ela que Jesus seria um rei, né? Tinha dito a ela que Jesus seria um homem santo, que Jesus era filho do Altíssimo. Então ela tinha todas as formas para saber que Jesus tinha uma missão espiritual.
mas talvez naquele momento ela não tivesse clareza, não tivesse a percepção de que para tornar essa missão possível, Jesus teria que dar a sua própria vida. Então ela recebe uma missão importante de criar uma criança, de educar uma criança, de prepará-lo no caminho do Senhor, para que ele fosse um homem, como diz em Lucas, que crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. E Jesus realmente cresceu assim e cumpriu a promessa do seu chamado. Jesus realizou o projeto da salvação. E hoje nós estamos como igreja comemorando. Mas infelizmente, irmãos, estamos em um tempo em que as comemorações do Natal, elas estão passando por um tempo de crise. Infelizmente, o espírito de Jezabel tem entrado no meio cristão e tem ensinado as pessoas a prostituírem as doutrinas sagradas da Bíblia, a perverterem as doutrinas salutares, as doutrinas ortodoxas das Escrituras. Por quê? Porque tem se espalhado muito o ensinamento de que o Natal não é uma festa cristã. E eu fico pensando quando vejo cristãos dizendo que o Natal não é uma festa cristã. Eu fico pensando, onde é que está a Bíblia desses cristãos? O que eles estão fazendo das suas Bíblias? Com certeza não estão lendo Bíblias mais. E esse é o grande problema, a escassez da leitura da Bíblia na vida das pessoas, é o grande problema da igreja atual, da igreja pós-moderna, da igreja contemporânea. Nós estamos vivendo uma crise de conhecimento da palavra semelhante ao que aconteceu no início do século XVI, quando aconteceu a Reforma Protestante. Por que no início do século XVI, tantas e tantas heresias entraram ali? Quem participou da escola dominical ouviu falar muito que surgiu um método de interpretação da Bíblia que entrou na igreja, chamado método alegórico. Aquele método que as pessoas deixavam de meditar nas Escrituras, de irem para o que a Bíblia dizia, de deixar a Bíblia interpretar-se a si mesma, e elas começavam a interpretar a partir daquilo que eles espiritualizavam, achando que deveria ser. Era a interpretação subjetiva da Bíblia, a interpretação particular da Bíblia. Então, quando nós falamos de algo que é subjetivo, nós estamos falando daquilo que está dentro de você, da sua cosmovisão, da maneira como você vê o mundo, como você interpreta as coisas. Logicamente que cada pessoa tem uma visão diferente. Cada pessoa tem um nível de conhecimento espiritual, teológico, histórico, social, cultural diferente. E sendo diferente esse nível de conhecimento entre as pessoas, naturalmente as interpretações seriam diferentes. Então esse século foi o século que surgiram muitas distorções. E graças a Deus que Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero para voltar para as Escrituras, para começar a estudar a Bíblia e resgatar o estudo da palavra de Deus e então elaborar princípios da fé cristã baseados não naquilo que as pessoas pensavam, não naquilo que elas achavam, não nos seus próprios sentimentos, mas naquilo que está na palavra de Deus, naquilo que Deus fala. E é por isso que hoje nós vemos igrejas, cristãos, pessoas que estão com as suas cabeças cheias dessa doutrina errônea que nega que o Natal é uma festa cristã, porque as pessoas não leem mais a Bíblia e elas recebem informações erradas que vão passando de vídeo em vídeo, de mensagem em mensagem, e essas mensagens vão enchendo a cabeça das pessoas sem estarem fundamentadas na palavra. Então elas vão se enchendo de ensinamentos errados e vão pervertendo a sua fé. E o resultado é que este século está sendo o século de uma igreja fria,
de uma igreja que muitas vezes tem festas, tem eventos, tem comemorações, e as pessoas estão fazendo eventos após eventos, tentando sustentar a igreja nessas palhas, né? São fundamentos que não fundamentam, são fundamentos sem bases, e muitas vezes as igrejas estão fazendo uma festa, e aquela festa está com uma semana para acontecer, e antes de acontecer aquela, já se está anunciando outra para depois, e outra, e assim vem sendo acontecendo sucessivamente em várias igrejas, em várias denominações. A igreja, de modo geral, está pegando o embalo de buscar falsos fundamentos, de buscar sustentação naquilo que não tem, e isso é fruto de uma igreja que está vazia do verdadeiro conhecimento da palavra, de uma igreja que não ora mais ou que ora pouco, de uma igreja que não lê mais a Bíblia ou que lê pouco, e de uma igreja que, quando lê a Bíblia, não consegue fazer uma interpretação saudável das Escrituras, porque se conseguisse, não veríamos tantos absurdos como nós vemos hoje. Ainda ontem eu estava vendo alguns vídeos, e num deles uma pessoa fazia uma entrevista com uma outra pessoa cristã e dizia assim: você comemora o Natal? E a pessoa disse: não, eu não comemoro o Natal. E ela perguntou assim: mas por que você não comemora? E ela respondeu da seguinte forma: se você me provar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, então eu vou comemorar o Natal. Mas como você não tem como provar que Jesus nasceu no dia 24 de dezembro, dia 25 de dezembro, então eu não posso comemorar o Natal. E, infelizmente, meus irmãos, esse tem sido um dos argumentos que as pessoas apresentam para não comemorar o Natal, porque elas dizem que não tem uma data na Bíblia que diga exatamente quando Jesus nasceu. E aí o segundo argumento que vem logo junto a esse é o que diz o seguinte: a Bíblia manda a gente comemorar a morte, mas não manda comemorar o nascimento de Jesus. E aí eu pergunto para você: você não comemora o Natal porque não sabe a data exata que Jesus nasceu? Então, comemorar o evento, mas fora da data, seria algo errado? A pessoa diria que sim. Mas eu pergunto: a morte que nós comemoramos, a igreja cristã de modo geral, ela comemora a morte de Jesus aonde? Na Santa Ceia. O culto de Santa Ceia, e algumas igrejas chamam a Eucaristia, é onde se comemora a morte de Jesus. E aí eu pergunto para você: você sabe exatamente a data da morte de Jesus? Se você for pegar pelo calendário ali judaico, você entender que Jesus morreu na época da Páscoa, e você vai contar que no dia 14 de Nisan, Abib, se pegava o cordeiro, amarrava o cordeiro e se fazia um sacrifício, né? Pegava ali uma semana antes, alguns dias antes, e aquele cordeiro era feito o sacrifício ao pôr do sol, e aí tinha 7 dias dos pães asmos, tem toda aquela data, né? Aqueles rituais. Você vai ter uma data aproximada. Você pegar aí, Jesus nasceu na quinta-feira, morreu na quinta-feira, né? Para sexta, ressuscitou no domingo, ok. Você vai ter uma base ali pelo mês de abril, onde Jesus foi morto, a data da morte de Jesus. Muito bem. Mas aí a igreja comemora a morte de Jesus, a maioria das igrejas realiza ceia todo mês. Então você teria, no mês de abril, você teria ali uma data aproximada, a data que Jesus realmente morreu. E nos outros meses do ano, você estaria comemorando semelhante ao Natal, você estaria comemorando a morte de Jesus, mas em datas diferentes, porque até mesmo se você pegasse aquela data do mês, lá no dia 14, para que foi morto o cordeiro, mas seriam meses diferentes, você estaria comemorando em datas desiguais da data que realmente aconteceu. Não é lógico pensar isso? Então nós percebemos que
é fraco e antibíblico o argumento de dizer: eu não comemoro o nascimento de Jesus, porque não sei se ele nasceu exatamente no dia 25 de dezembro, então não deveria também comemorar a morte, porque não se sabe o dia que Jesus morreu. Né? Ou se você pegar essa data do dia 14 lá, mas para Nisan Abib, você vai, seria março, abril, entre março e abril, então você vai pegar os outros meses fora, estaria comemorando também de uma forma antibíblica, se você se prender na data. A verdade, meus irmãos, é que tanto o nascimento quanto a morte devem ser comemorados porque tem uma simbologia e uma verdade bíblica prática para a vida do cristão. A Bíblia não está presa a uma data. Mas o que acontece é que, por falta de conhecer as Escrituras, nós estamos vivendo os cristãos naquilo que Jesus falou do farisaísmo no seu tempo. Eles engoliam um camelo, mas se engasgavam com um mosquito. Eles tinham uma trave no olho, mas olhavam o argueiro que estava no olho do outro. Eles aceitavam distorções muito grandes, mas questionavam coisas pequenas. As contradições de quando não se vive um compromisso real com a palavra de Deus. E as coisas absurdas não param por aí. Vi um outro vídeo onde uma pessoa disse assim: se você me mostrar um texto na Bíblia onde alguém comemorou o nascimento de Jesus, eu irei comemorar. Esse ou essa, menos ainda, estava lendo a Bíblia. Porque quando nós olhamos os textos da Bíblia, de Mateus e Lucas, nós vamos ver que o nascimento de Jesus foi comemorado na terra, e não somente na terra. O nascimento de Jesus foi comemorado também no céu. O nascimento de Jesus foi comemorado por homens, mas o nascimento de Jesus foi comemorado por anjos. O nascimento de Jesus foi comemorado porque, como se diz no texto sagrado, naquele dia estava nascendo o Salvador do mundo. Antes de Jesus, o mundo estava em trevas. O mundo não tinha esperança de salvação. E a Bíblia diz que quando nasceu Jesus, uma luz surgiu. E aqueles que estavam na região da sombra da morte, agora viram a luz. O nascimento de Jesus, ele é anunciado com grande alegria. E o anjo diz: alegria que será para todo o povo. Aí eu digo assim, se não tivesse realmente um texto na Bíblia, como fala em Mateus, capítulo de número 2, versículos de 1 ao 12, nós vamos ver os magos comemorando o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus é comemorado ali com adoração. O nascimento de Jesus é comemorado ali onde Jesus é reconhecido como Rei, onde Jesus é reconhecido como Salvador. Quando nós olhamos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver também, a partir do versículo 8, os anjos e os pastores, e mais na frente a família que vai ser visitada pelos pastores, todos vão comemorar com alegria o nascimento de Jesus. E aí sim, se não existissem esses textos, alguém poderia me convencer que na Bíblia não tem ninguém comemorando o nascimento de Jesus. Mas ao olhar esses textos, não tem como se negar que a Bíblia comemora o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais,
Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada em manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Ou seja, mais uma vez, cumprindo-se também promessas. Olha só, se a gente pegar os primeiros versículos, a gente já consegue perceber alguns pontos aqui, porque se torna tão importante comemorar o nascimento de Jesus. Veja bem, no versículo 8 diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Jesus nasceu em Belém, na zona urbana, na cidade de Belém. Maria e José tinham ido a Belém com o propósito, a finalidade de fazerem o recenseamento. Então eles estavam ali, pernoitaram ali, estavam na cidade. E na zona rural, nos campos da cidade de Belém, naquela região, estavam os pastores pastoreando o seu rebanho, guardando o seu rebanho ali durante as vigílias da noite. Vejam bem, era de noite. Aí eu pergunto se não tinha importância que alguém fosse ali para adorar, para glorificar Deus, que alguém anunciasse e que essa notícia fosse repostada, reanunciada, reafirmada. Se não tivesse importância, por que os anjos teriam que ir ali no meio da noite a homens que estavam trabalhando nos campos, guardando os seus rebanhos fora da cidade? Por que os anjos não deixaram para depois? Ou porque até os anjos nem fizeram isso? Por que incomodaram os pastores? Porque havia uma notícia importante que estava acima do trabalho dos pastores, acima da vida dos pastores, acima de qualquer propósito humano. Versículo 9 diz: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Se você, nesse momento agora, você olhar ali para aquela região da serra, olha para aquela região da serra, veja como é que está a paisagem, tudo escuro, né? Lá bem longe da cidade está tudo escuro. Aí você imagine que aqueles homens estão ali, está tudo escuro, eles estavam dormindo, de repente, uma glória gigantesca, uma luz brilhante, assim um claro, que não foi um relâmpago, não estava chovendo, não deu um trovão, mas uma luz celestial bem grande assim, abre sobre eles. E aqueles homens ficam espantados, porque algo sobrenatural estava acontecendo ali, e eles se acordaram no meio da noite, eles viram ali aquela luz brilhante e ficaram possuídos de grande medo, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. E o anjo, no versículo 10, diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Vocês entenderam nesse versículo por que o anjo foi lá no meio da noite? Por que o anjo foi na hora do trabalho, do descanso deles, ali naquele escuro, levou a luz divina e foi ter que dar aquela mensagem naquela hora,
porque aquela mensagem era boa nova de grande alegria para todo o povo. Aquela mensagem era uma mensagem nova que o mundo não conhecia. Era evangelho. Boa nova significa evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. Os anjos começaram ali anunciando o primeiro passo do evangelho. Jesus é o começo do evangelho. Falar sobre o nascimento de Jesus é falar sobre o começo do evangelho. Nós não teríamos a morte de Jesus se nós não tivéssemos o nascimento. Eu fico pensando, às vezes, essa mentalidade cristã que tenta partir Jesus em 3 pedaços: o nascimento, a vida, o ministério ali, e a morte. E quer o ministério e quer a morte, mas não quer o nascimento. E eu fico me perguntando como teria sentido alguém viveu ali no seu ministério, fez milagres, pregou o evangelho, preparou os apóstolos, morreu, cumpriu o propósito da cruz, e a Bíblia diz que Jesus é homem. Era homem, era Deus, E como pode alguém morrer se não nasceu? Como eu posso considerar a morte se eu não levo em conta também a importância do nascimento? É uma interpretação meio desvinculada das coisas, é uma coisa meio sem lógica, A morte, ela tem sua importância, porque a morte, ela é o cumprimento, é o ápice, mas não somente a morte e a ressurreição. Então, quando Jesus ressuscita, aí Jesus fecha, porque ele só volta para o Pai depois de ressuscitar, Ele não morreu e foi o seu espírito, como quando morre um crente, vai logo. Ele tinha que ressuscitar, ele tinha que aparecer à igreja, como ele apareceu durante 40 dias e 40 noites ali, para cumprir as suas promessas e então trazer o sentido real do cristianismo para a igreja. E ali, meus irmãos, versículo de número 11, ele vai dizer qual era essa notícia de alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Versículo 12, a gente está falando do cumprimento de promessas, ele faz uma promessa aí, Para que eles pudessem entender o sinal. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Naquela noite, os pastores estavam saindo do sítio para a cidade, eles iam passar na frente de muitas casas, e sendo cedo ou tarde, talvez eles achassem muitas casas, e com certeza naquela cidade tinha muitos bebês contemporâneos de Jesus. A prova é que quando Herodes mandou matar, ele fez uma matança muito grande das crianças ali, Então tinha muitas crianças que nasceram, tinha muitos bebês ali deitados, mas o bebê específico para o qual os anjos designaram os pastores tinha um sinal: ele seria enrolado em faixas. O acolhimento de Jesus ali seria algo improvisado. Eram alguns paninhos ali, algumas tiras, Alguma coisa bem improvisada mesmo para enrolar Jesus, e o berço de Jesus seria um coxo de capim. Se eles achassem esse menino aí, então não teria dúvida: esse é o menino que é o Salvador do mundo, esse é o menino que o seu nascimento é uma notícia que deve ser dada para todo o povo. E eu pergunto para vocês, se os anjos vieram anunciar aos pastores uma mensagem que era de grande alegria, de grande importância para todo o povo, a mensagem do nascimento de Jesus, por que se era de grande importância para o povo daquela época, deixou de ser para o povo dos nossos dias? Não deixou de ser. A Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda. Nós não entenderemos, os evangelizandos de hoje, as pessoas que vão ser evangelizadas hoje, não entenderão o sentido da morte se elas também não entenderem o sentido do nascimento. Continua sendo a mesma mensagem. E aí, versículo de número 13 diz assim: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando o anjo anunciou o principado, o anjo príncipe
daquela legião de anjos que estavam com ele. Quando ele anuncia ali aos pastores, vem toda a milícia celestial, e aí aqueles anjos louvam a Deus por causa do nascimento de Jesus, glorificam a Deus, dizem que é paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Aí eu pergunto, os anjos adoraram o nascimento de Jesus? Os anjos comemoraram a notícia que o outro anjo tinha dado sobre o nascimento de Jesus? Comemoraram. Os anjos comemoraram. Não tem como interpretar esse texto e dizer que isso aqui não foi uma comemoração. O nascimento do Salvador na terra redundou em um coral de anjos, glorificando, adorando, exaltando, louvando a Deus. O nascimento de Jesus foi motivo de glória a Deus nos céus e de paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E aí os anjos deram o seu recado, anunciaram a sua mensagem, e agora chega a parte que fica com os pastores. Essa mensagem não foi dada para ficar ali. Essa mensagem tinha que ser passada adiante. É como hoje, quando você recebe a mensagem do nascimento de Jesus, aí você tem que repostar, aí você tem que encaminhar, você tem que compartilhar, você tem que levar para os seus amigos, porque a mensagem é para todo o povo. A mensagem não era só para os pastores, a mensagem não é só para você, a mensagem tem que chegar aos confins da terra. Então, quando o anjo disse, olha, a notícia de grande alegria para todo o povo, e todo o povo não estava ali, estavam apenas os pastores. Os pastores sentiram a sua responsabilidade de levar ao povo, e cada um vai passando, e passando, o versículo 15 diz, e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. O nascimento de Jesus é uma revelação de Deus. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que chegando à plenitude do tempo, ele está falando sobre a questão da revelação dos mistérios de Deus. O nascimento de Jesus é a revelação plena dos mistérios de Deus, que chegando à plenitude dos tempos, Jesus nasceu de mulher, vindo sob a lei, né? E ele veio, e aí continua dizendo, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Verso 16, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada em manjedoura. Cumpriu-se a promessa dos anjos de achar o menino deitado em manjedoura, envolto em faixas. Versículo 17, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Será que nós estamos percebendo essa responsabilidade dos pastores de divulgarmos o que a Bíblia nos tem dito, o que Deus nos tem revelado a respeito do menino Jesus, do nascimento de Jesus? Versículo 18, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Verso 20, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Mais uma vez, o cumprimento de promessa aconteceu como foi anunciado. Mas nós vemos os pastores voltam também louvando e glorificando a Deus. Não somente os anjos, mas os pastores voltam. Do versículo 20, e diz que eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido dos anjos e tinham visto na casa de Maria e José, como lhes fora anunciado. São textos assim, meus irmãos, que eu, como cristão hoje, olho para as Escrituras e não posso me deixar convencer por qualquer argumento que me diga que nós não podemos comemorar o Natal. A igreja cristã tem confundido a linguagem que está aí. Porque a linguagem que confunde é a que diz assim, o Natal é uma festa pagã. Mas a gente precisa entender que existe Natal e Natal.
Existem vários natais. Existe o Natal da igreja, que glorifica a Deus e a Cristo. Glorifica a Deus por ter dado Jesus como Salvador para a igreja. E existe o Natal da cultura. E existe o Natal das comemorações populares das pessoas, que é o Natal que comemora com jantares, com almoços, com bebidas, com trocas de presentes. E muitos cristãos estão fazendo isso hoje. Muitos cristãos em nossos dias estão deixando de comemorar o Natal na igreja para comemorar com jantares, para comemorar com passeios, para comemorar com viagens. Não existe nada de errado você, numa festa especial, no Natal, na virada do Ano Novo, você ter um almoço com sua família, você ter um jantar com sua família, desde que você coloque Deus em primeiro lugar, desde que você tire o seu tempo, como igreja para vir adorar a Deus. O Natal, para a igreja, essa festividade, ela é uma oportunidade grande de evangelização. Isso é um dos cultos mais importantes de evangelização da igreja. E nós, como crentes em Jesus, devemos ter o sentimento de responsabilidade que os pastores tiveram. Vamos até Belém, vamos anunciar as coisas que nos foram anunciadas. E aí, quando nós dizemos assim, eu não vou para o culto hoje, porque eu vou para qualquer uma outra programação, eu estou negligenciando isso. Eu estou abrindo mão do meu dever cristão de estar na igreja para pregar o Evangelho, para colaborar com a minha presença, com a minha adoração a Deus, com a evangelização de outras pessoas. Mas não tem nada de errado que você venha na igreja, adore a Deus, participe do culto, coloque Deus em primeiro lugar. E ao sair daqui, você faça um jantar especial com sua família, você tenha um momento de um lanche especial, um momento de comemoração com a sua família. Nada contra e nada antibíblico fazer isso. O antibíblico é quando nós substituímos o tempo do culto por qualquer programação. Aí nós estamos comemorando o Natal pagão, do jeito que os pagãos comemoram, e sem percebermos estamos dizendo que essa comemoração de culto, ela não tem importância, não tem o maior valor. Nós estamos deixando Deus para o segundo lugar. Que isso é uma coisa que eu venho questionando na vida de muitos cristãos hoje. Muitas pessoas, elas chegam na igreja e dizem assim, Jesus está em primeiro lugar na minha vida. E eu, como sou muito de me perguntar, de me questionar, eu pergunto muitas vezes assim, ele está em primeiro lugar até quando? Até quando? Até enquanto não aparece outra coisa para estar em primeiro lugar? Até quando não aparece outra programação, não aparece outra opção, não tem uma outra alternativa? Então, se você não tem nada, só tem o culto, só tem a igreja, então ele está em primeiro lugar. Não é essa hora que você sabe e que você prova que Jesus está em primeiro lugar na sua vida. Sabe a hora que a gente sabe que Jesus está em primeiro lugar na sua vida? Quando você está cheio de opções, cheio de alternativas, quando você tem todas as outras possibilidades ali ofertadas a você, e você diz assim, eu não quero essas, eu quero Cristo, eu quero o culto em primeiro lugar. Aí você está provando que Jesus está em primeiro lugar na sua vida. Mas quando você diz assim, eu vou para a igreja hoje, porque não tem nenhum outro lugar para ir, Jesus não é primeiro lugar, não confunda. Jesus não é primeiro lugar na vida de pessoas assim. Jesus é primeiro lugar quando você diz assim, eu tenho todos os lugares para ir. Eu recebi vários convites para ir para vários lugares. Tem festa aqui, tem festa lá, tem todas as outras opções. Mas a minha opção é Cristo. Volto a dizer, nada contra que você diga assim, olha, eu recebi, um parente meu me convidou para um jantar especial, uma comemoração, né? O pessoal faz muito assim na virada do ano também. Ah, tem um arrozinho, vai comer de madrugada, aquela comidinha leve e tal, junta a família. E os crentes fazem isso depois do culto da virada do ano, nada contra. Mas o grande problema é quando a gente vai para lá primeiro e a igreja recebe
não deixa para lá. Não façamos isso, irmãos. O espírito de Jezabel, ele tem entrado dentro da igreja para nos fazer pervertermos os caminhos do Senhor. Quando nós, como cristãos, fazemos isso, nós estamos nos dando um exemplo de relaxamento da fé. Nós estamos ensinando outras pessoas a fazerem isso, porque nós estamos aprendendo com outras pessoas que já aprenderam errado, que estão ensinando errado, que estão transmitindo erro. E a gente acaba, por não conhecer as Escrituras, por não colocar os valores da fé cristã em primeiro lugar, a gente acaba recebendo isso. Às vezes diz, mas ninguém nem falou isso para mim. Mas tem ensinamentos que nós aprendemos sem alguém precisar falar. Nós aprendemos pelo que vemos. Nós aprendemos porque vimos o relaxamento de outros e nos deixamos ser influenciados. Mas eu digo para vocês, nós temos ensinamentos na Bíblia para a gente ouvir e ver, como os pastores disseram. Para a gente aprender aqui, vivenciar com quem vivencia. E a gente, assim, não precisar estar alheio ao conhecimento de Deus. Então, mais uma vez, eu volto para terminar dizendo a vocês que nós cristãos desses últimos dias, nós temos uma grande responsabilidade de conhecermos a palavra, irmãos, para que nós possamos reafirmar princípios fundamentais das doutrinas cristãs que hoje estão sendo negligenciadas. De acordo com o que Paulo fala lá na sua carta aos Tessalonicenses, isso está plenamente de acordo com o espírito do anticristo. Porque ele diz que o espírito do anticristo, que já estava presente desde os seus dias, ele ia se revoltar, ia distorcer, ia se rebelar, ia contrariar tudo aquilo que tem a ver com Cristo, chegando ao ponto de até negar a Cristo. E ele faria isso de uma forma bem disfarçada. Às vezes o diabo nega Cristo como se fosse algo bem divertido, bem engraçado. E aí nós não percebemos a ironia do inimigo e caímos na brincadeira e acabamos negando a Cristo. Assim como Eva lá no jardim do Éden, Adão também, pensaram que era uma coisa boazinha, que o diabo estava trazendo uma novidade que Deus talvez tivesse escondido deles. E aí eles comeram a isca e foram fisgados pelo anzol do mal. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos faça cristãos como Lutero e os reformadores naquela época que foi chamada época das trevas. E quando aqueles cristãos começaram a estudar a Bíblia e aconteceu a reforma protestante, veio o iluminismo, que agora tinha um novo nome, que era chamada de época das luzes. Nós estamos em épocas, a nossa época atual, as trevas estão se espalhando muito. E a única luz que pode apagar as trevas do mundo e as trevas do pecado é a luz de Jesus Cristo. Ele é a luz. Ali foi dito, os que andavam na região da sombra da morte, nas trevas. Quando ele nasceu, surgiu uma luz e a esperança da salvação está ali. Mas para que essa luz possa brilhar e alcançar os mais longínquos lugares, apagando as trevas, é preciso que eu e vocês não nos calemos, mas falemos do Evangelho de Cristo. Isso é, meus irmãos, o cumprimento de uma promessa, pregarmos o Evangelho aos confins da terra. Deus fez essa promessa, Jesus falou sobre isso, e após esse Evangelho ser pregado aos confins da terra, Jesus vem buscar a sua igreja. E eu, como cristão, creio e sei que vocês creem também. Então ele nos deu uma missão, como os pastores naquele dia receberam e cumpriram a sua missão, nós devemos cumprir também nos nossos dias. Que o Senhor nos abençoe. Amém?